Olá, meu caro irmão, minha cara irmã, que o amor do coração misericordioso de Jesus esteja sempre contigo e presente em tua vida. Hoje é dia 1º de agosto, sábado. Queremos orar e pedir a graça do Senhor nosso Deus neste primeiro dia do mês de agosto, consagrando também a nossa vida, orando, rezando pelos vocacionados. Mês de agosto nós rezamos, é o mês vocacional na igreja. E esta primeira semana, esse primeiro final de semana, é dedicado à vocação ordenada. Então eu quero pedir a você que roguemos a Deus para que muitos jovens ouçam o seu chamado e deem sua resposta generosa. Rezem pelo Padre Pedro, rezem por mim, pelos padres, para que possamos cumprir a missão e o chamado de Deus. Não com homenagens nas missas, não, mas com oração. Que vocês possam rezar por nós, pelo nosso bispo Dom Wilson, porque às vezes é tão fácil a gente se encantar com o bispo da diocese tal, lá longe, com o bispo fulano, com o padre lá do outro lado do Brasil, e nós não assumimos a missão aqui na igreja particular de Florianópolis, na igreja particular ainda aqui dos ingleses do Sagrado Coração de Jesus. É aqui que deve estar o teu tesouro, é aqui que deve estar o teu coração, é aqui. Nós ouvimos a voz do nosso pastor, Dom Wilson Tadeu Yenck, que é o nosso bispo, o nosso arcebispo. Porque essas paróquias virtuais, estas dioceses virtuais, nos é muito agradável no ouvir. Sabe por quê? Porque não nos exige a gente estarmos ligados, não nos exige doação, não nos exige entrega. Mas é aqui que eu estou, é aqui que eu recebo os sacramentos, é aqui que eu recebo a comunhão, é aqui que eu busco a ajuda espiritual quando eu preciso. Então, o nosso pastor é Dom Wilson. A ele ouvimos, a ele devemos obedecer, obediência. É a ele. Por isso, neste dia, neste final de semana e desta semana, orem pelas vocações sacerdotais, orem pelos diáconos, pelos padres e pelos bispos. Que Deus nos ajude, que possamos fazer essa caminhada e rezar pelos nossos seminaristas. Nós temos no Seminário Menor o João Pedro, nós temos o Hermes, que está nos Servitanos, fazendo o seu noviciado na Bahia. Nós temos o Frei Anderson, que em breve será ordenado nos Servitas. Nós temos o Guilherme, que está em Mato Grosso do Sul, e rezo para que em breve saia a sua ordenação. Então nós temos uma paróquia com muitas vocações. Então rezem para que muitos ouvidos e corações se abram ao chamado do Senhor. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 14, os versículos de 1 a 12. E assim nos diz: Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: Não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste,
mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, a sensualidade, a busca somente do prazer, nos leva a tomar caminhos, decisões, rumos que nos entristecem. Mas nós não temos, nos colocamos às vezes em situações que nós não conseguimos sair. Não estou dizendo só aqui a busca do prazer sexual, né? Do prazer, mas de tantos prazeres. Quando a gente vive somente para nos satisfazer, nós caímos nesta grande dificuldade, corremos esse grande risco de estarmos maltratando alguém. Por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa palavra. Não deve ser no ímpeto, porque Herodes, quando viu a filha de Herodíades dançando, se encantou com aquela moça e no meio daquele estímulo disse: pede o que quiseres e eu te darei. O desejo, o impulso de Herodes custou a vida de João Batista. Pergunte hoje neste sábado: será que os meus impulsos não estão custando e custando muito na vida das pessoas? Será que o meu impulso de ter somente a minha vida, os meus desejos realizados, não estão maltratando ou às vezes até matando a vida das pessoas que estão perto de mim? Tome consciência neste sábado e medite durante este dia. Porque às vezes a gente, diante das situações que nos trazem prazer, ou diante das pessoas, nós nos comprometemos com algo que depois vai nos custar muito. Diz que Herodes ficou muito triste, ficou entristecido, mas deu a sua palavra. No momento de impulso, nós devemos nos calar para que a gente não se arrependa do que a gente promete. Venha a prometer. Espere, pense um pouco. Pense se você não está sendo causa de morte na vida de alguém. E não sejamos tomados pelos impulsos, mas sempre iluminados pela palavra e pela luz do Senhor. O Salmo 68, e termino, diz assim: retirai-me deste lodo, pois me afundo. Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam, e salvai-me destas águas tão profundas. Os nossos desejos, se não cuidados, nos afundam a ponto de nos afogar. Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam, e salvai-me destas águas tão profundas. Que Deus venha em teu auxílio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe você.